Brasileirão. As duas últimas rodadas tem sim muita coisa em jogo. Tem a turma brigando por Libertadores ainda, Gustavo. Tem muita briga aí nessas duas últimas rodadas. Não tem briga pelo título. O Flamengo levou o Campeonato Brasileiro fácil. Mas a última vaga na fase de grupos da Libertadores América tem São Paulo e Internacional. Confronto direto hoje entre os dois. Corinthians também de olho nessa vaga. E a luta contra o rebaixamento tem Ceará e Cruzeiro lutando ponto a ponto. Vamos falar então num confronto que interessa para essas duas turmas. Ceará e Corinthians se enfrentam hoje em Fortaleza. O Ceará lutando para não cair e o Corinthians querendo a sua vaga na Libertadores. Em termos de estratégia, a gente não pode falar muito, senão o Corinthians vai ficar sabendo. Nós sabemos da dificuldade que é um jogo difícil, um jogo duro. É claro que você se ambientar num clube, com o passar do tempo vai ficando melhor. A gente tem trabalhado muito, sabemos da responsabilidade que é. Um jogo importante, um jogo difícil, com um adversário de qualidade. Um adversário que tem também um peso muito grande no futebol brasileiro. É um jogo que qualquer treinador e qualquer jogador gostaria de jogar. Completamente lotado o estádio, então isso valoriza. Nós somos um privilegiado de chegar a esse momento da competição e poder jogar dentro de casa com o público dessa forma, e o torcedor jogar como jogou no jogo passado, sabendo que é um jogo difícil, sabendo que vamos jogar contra um gigante aí do futebol brasileiro, sabendo que não existe jogo ganho, existe jogo jogado. Vem jogar aqui, o Castelão sempre tá cheio, né? Tá lotado, a torcida deles apoia bastante. A gente sabe que vai ser um grande jogo, até porque são duas equipes que têm objetivos no campeonato, logicamente objetivos diferentes, né? Nós brigando por uma vaga na Libertadores e eles lutando para não cair, mas é lógico que a equipe do Ceará é uma equipe muito forte, onde tem muita qualidade, então nós temos que respeitar isso e fazer o nosso jogo, fazer um grande jogo. Para tentar a vitória e sim decretar a nossa vaga na Libertadores no ano que vem. Mas logicamente nós estamos bem focados nessa partida porque, como eu disse, é um caráter de decisão. Mais uma vez, Flávio Ortega ao vivo de Fortaleza para trazer mais informações sobre esse jogo, mas também já falar um pouquinho do futuro do Corinthians, não é isso, Ortega? Bem-vindo mais uma vez. É isso, Glaucio, estamos de volta por aqui, né? Horas antes da bola rolar para este grande jogo. Aproximadamente 35 mil torcedores do Vozão são aguardados, né, no Castelão. Como o Gabriel disse agora há pouco, ouvimos na entrevista, né? Os jogadores do Corinthians já sabem que a pressão será muito grande. Coelho trabalhando talvez para o Corinthians tirar alguma vantagem disso, né? Suportar uma pressão inicial nos 15, 20 primeiros minutos e tentar talvez sair na frente do placar. E isso vai inverter a pressão, né? Jogar toda a responsabilidade para o Ceará, para a vitória ser conquistada na noite de hoje e aí praticamente consolidar a permanência da equipe cearense da primeira divisão. Interessante, né? A gente falava na primeira hora do Sport Center sobre o aproveitamento baixíssimo, né? Quase de time rebaixado do Corinthians como visitante nesta temporada, não só no Campeonato Brasileiro, mas em toda a temporada, até mesmo em campeonatos de nível técnico inferior ao Brasileirão, como o Campeonato Paulista, as fases iniciais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. O Corinthians com aproveitamento ruim fora de São Paulo, mas jogando aqui em Fortaleza é impressionante, né? As duas visitas ao Castelão, isso muda totalmente da água para o vinho. Foram 2 vitórias em 2 jogos, 3 gols marcados em cada, quer dizer, o Corinthians praticamente não faz 3 gols de diferença em ninguém. Primeira vez no ano foi contra o Avaí, há algumas rodadas atrás. Marcar 3 gols, então, não é fácil para esse time do Corinthians. Foi assim contra o mesmo Ceará, na terceira fase da Copa do Brasil. Fez um 3-1 aqui, que ajudou demais a classificação, porque depois o time acabou perdendo em São Paulo e mesmo assim conseguiu pela vantagem dos gols a classificação à quarta fase. E no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no mesmo estádio, mas contra um adversário diferente, né, o Fortaleza,
Fortaleza também conseguiu vencer, marcando 3 gols no adversário. Quem sabe esse bom retrospecto possa ajudar o Corinthians. Os dois times têm algumas dúvidas, né? O Argel, no seu segundo jogo como técnico do Ceará, vai contar com a volta do Samuel Xavier, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele é titular pelo lado direito e volta normalmente. A tendência é que ele não utilize um centroavante fixo, diferentemente do Gustavo no Corinthians. Então ele deve jogar com o Thiago Galhardo ali como um falso 9, Lima e também o Leandro Carvalho, ambos abertos pelos lados do campo. E ele não conta com 2 jogadores que estão suspensos, o Valdo e o William Oliveira. Então o Eduardo Brock deve ser escalado na zaga, e também o Ricardinho no meio de campo, aí formando um meio campo um pouco mais ofensivo, com melhor saída de bola para a equipe do Ceará. E o Corinthians tem algumas dúvidas também, né? Carlos ou Danilo Avelar na esquerda, Pedrinho ou Matheus Vital no meio, por problemas físicos, clínicos, jogadores que têm algum tipo de problema de dor ou contusão. E uma dúvida lá na frente, entre Gustavo e Bozelli. No último jogo o Gustavo jogou, o argentino ficou no banco, aí já é por opção. E vamos ver, dependendo do adversário, dependendo da forma. Já ouvi aqui, Hoffman, e também Glaucio aqui, quando o Coelho escala 2 pontas bem abertos, mais habilidosos, que é caso de Cleison e Janderson, ouvi de uma pessoa da comissão técnica que o Coelho tem preferência por um jogador mais alto, mais fixo, que faça melhor o pivô ou o trabalho de casquinha de cabeça para esses 2 pontas. Então, por isso que ele optou pelo Gustavo e não pelo Bozelli no jogo contra o Atlético Mineiro. Será que o Gustavo é a melhor opção para o jogo de hoje também? Isso a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, a escalação só momentos antes da partida. Será que é a melhor Pode até opção? ser, não, pode até ser um argumento, como o Ortega disse, da comissão técnica. Eu também não concordo com isso. O Mauro Bocelli tem como característica na carreira o cabeceio. O Mauro Bocelli, ele tem como característica na carreira o jogo forte pelo alto. Sem dúvida alguma, o Gustavo também vai muito bem pelo alto. Mas o Bocelli é muito bom na bola aérea. Tem como principal característica da carreira, então tudo bem. Pode até ser um argumento deles com o qual eu não concordo definitivamente. Faz sentido a ideia de você, ao trabalhar com 2 pontas, 2 jogadores de velocidade, que buscam 1 contra 1 e que fazem as jogadas de linha de fundo, que são realmente as características do Janderson e do Cleison, ter um jogador com mais presença de área, que seja bom no cabeceio. Mas, dentro desse cenário, eu prefiro o Bocelli do que o Gustavo. E um jogo que deve ser difícil para o Corinthians, né? Não só pelo retrospecto que o Ortega já nos trouxe, a gente viu também num confronto direto, mas o Ceará, além das suas pretensões no campeonato, esse estádio lotado, a torcida costuma empurrar demais, né? Você tem, independentemente da situação de briga por Libertadores do Corinthians e briga contra o rebaixamento do Ceará, e olhando para o desempenho dessas equipes, já seria um jogo muito equilibrado. Corinthians muito mal fora de casa, o Ceará com o apoio da sua torcida. E aí você coloca os ingredientes de briga por Libertadores e briga contra o rebaixamento, tornam a partida ainda mais decisiva para os dois lados. Eu imagino que o Ceará vai tentar pressionar mais o Corinthians, até pelo apoio do torcedor, o barulho que a torcida vai fazer no Castelão. O Corinthians vai tentar ficar com a posse de bola. Então, dá para imaginar um roteiro em que o Corinthians tenha um pouco mais de posse de bola, mas que o Ceará também seja muito agressivo quando recuperar a bola. Jogo de transição, de velocidade, de posição na retomada da bola. Mas a tendência é que o Corinthians fique um pouquinho mais com a bola. Ortega, nos bastidores, o Corinthians já pensando no ano que vem. O que a gente tem de novidade aí para essa próxima temporada, hein? A diretoria já está trabalhando já com o técnico Thiago Nunes em contatos telefônicos, principalmente quase que diários, segundo o diretor de futebol do William Monteiro Alves, e essa foi uma declaração importante que a gente colheu no vestiário lá de BH do Horto, ainda depois da derrota para o Atlético Mineiro. O dirigente admitiu para a nossa reportagem que os nomes que o Corinthians estava começando a iniciar o planejamento para 2020, pedidos pelo Carille, não são os mesmos que agora o Corinthians está trabalhando com o Thiago Nunes. Então o novo técnico, já além de opções de jogo diferentes, ele também
muda um pouquinho as peças e o foco do Corinthians vai para outros jogadores, então por isso que Marcelo Cirino, Casares, Tyson, jogadores que eram muito comentados anteriormente, né, pararam de uma hora para outra e o Corinthians começou a negar veementemente essas possibilidades, né? Então agora o Corinthians está trabalhando em duas frentes nesse momento, né, filtrando muito, né, o que é fake news, o que é especulação, o que é cavada de empresário, enfim, tem tanta coisa nesse momento, né, de fim de temporada, início de outra. São duas as frentes. Vamos começar com o Luan, jogador que o Thiago Nunes aprovou. Começou da seguinte forma, né? Os empresários conversaram com o Corinthians demonstrou interesse, sabe que o Luan é corintiano, enfim, o Corinthians já tinha tentado em outras duas oportunidades, não teve dinheiro. Jogador do Grêmio, e não o do Atlético Mineiro pedido pelo Carille, essa é a diferença, né? Agora é o outro Luan. Este do Grêmio, então, tem contrato até dezembro de 2020 com o tricolor gaúcho e com um salário muito alto por lá. O Grêmio não se opõe a negociar o jogador, mas, por enquanto, o Corinthians não conversou oficialmente diretoria com diretoria. Tudo foi feito através de intermediação dos empresários do jogador, que deram ao Corinthians o ok, né? O Corinthians já tem a vontade do jogador de se transferir do Grêmio para o Corinthians, já sabe dos números, já conhece a pedida salarial, as luvas, o tempo de contrato e o desejo do Luan, o aceite do Luan. E agora vai partir, a partir do final do Campeonato Brasileiro, da semana que vem, a conversar diretamente com o Grêmio para tentar então o acerto. O Corinthians não tem muito dinheiro, é uma crise financeira muito grande, então se dispõe a dar uma parte em dinheiro e oferecer um ou outro jogador, ou dois jogadores, dependendo da qualidade, né, desses jogadores, avaliação de mercado, caso o Grêmio se interesse. As conversas ainda não começaram, Glaucio, então a gente ainda não sabe quais jogadores interessariam ao Grêmio ou se algum jogador interessa ao Grêmio. Fato é que, se o Grêmio não quiser nenhum jogador do Corinthians e pedir o dobro ou o triplo do que o Corinthians está oferecendo, algo entre 4 e 5 milhões de reais, aí vai inviabilizar o negócio pelo atual cenário financeiro da equipe de Parque